Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Nós sabemos que esse dia é um dia como os demais, é um dia muito especial, porque se nós vivermos o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, nós ia dar o nosso melhor e o nosso máximo. Por isso que a Bíblia nos instrui a não confiar no amanhã. A Bíblia nos instrui a não planejar o amanhã, mas a Bíblia nos instrui a fazer tudo no tempo de hoje. Tudo que tiver no seu alcance de fazer de bom, tudo que tiver no seu alcance de fazer para ajudar alguém, a Bíblia nos instrui isso. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos levantar, vamos orar, vamos apresentar esse culto ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus, o grande Rei da Glória, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para apresentar, meu Pai, esse culto de hoje, esse culto de sábado, meu Pai, onde que a Bíblia nos instrui que o Senhor também fazia as Tuas obras no sábado. O Senhor entrava na sinagoga e ali pregava o Teu Evangelho, curava os enfermos, ajudava aqueles que estavam necessitados. Meu Pai, o Senhor disse que tudo que pedires em Teu nome o Senhor viria e o faria. Que assim seja, meu Pai. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 concordam, isso é concordado no céu. Que assim seja, Senhor. Nós estamos aqui numa só concordância, numa só petição, numa só união, numa só vontade. Meu Pai, que o Teu nome seja glorificado pelos Teus filhos aqui nesta noite, cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Nós invocamos aqui também para os Teus anjos ministradores de cura, os Teus anjos de guerra da equipe do nosso Príncipe Miguel, os Teus anjos, meu Pai, para poder lhe trazer liberdade, para poder trazer cura, para poder ajudar as pessoas no que eles necessitam, pois a Bíblia diz que os anjos estão à nossa disposição. Meu Pai, que assim seja. Confirma a Tua palavra nesta noite, pois a Bíblia diz que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos podem se sentar, louvando o Senhor com as palmas. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo. Aleluia. No livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 1. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Livro de Tiago, no capítulo 4, verso 1. Amém, glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 1 em diante. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a intenção da palavra é para preencher o nosso coração e trazer satisfação e o anseio de morar no meio do céu. A intenção da palavra não é ferir ou machucar, não é confrontar você, mas a intenção da palavra é confrontar o pecado. A intenção da palavra não é ferir os seus sentimentos, não é ferir a sua forma, a sua conduta, mas é te mostrar o caminho da salvação, o que agrada e o que desagrada a Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Todos encontraram a mensagem? Amém. Aleluia. A minha Bíblia é a versão NVI. Louvado seja Deus. Eu peço que vocês acompanhem comigo essa leitura em voz alta. Juntamente comigo, eu vou estar lendo e você vai estar repetindo essa palavra, essas passagens comigo. Amém?
Repita assim comigo, assim, no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 1. De onde vem, repita comigo em alta voz, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Mata a inveja, mas não consegue obtê-la. O que deseja? Vive lutando e fazendo guerras. Não tem por que não perder. A voz está muito baixinha. Vamos repetir em alta voz. Vamos no verso 3, ó. Pedem, mas não recebe. Por quê? Pedem com más intenção. Com a fim de gastar nos seus prazeres. No verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que o Espírito que diz, que as Escrituras diz, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Só até aqui. Amém? Todos podem se sentar. Meus queridos irmãos, essas são as palavras de Tiago, um homem que foi instruído e ensinado por Jesus, um homem que foi adiante levando o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que crêem nessas palavras seriam salvos. E a Bíblia diz que aqueles que for batizado seria salvo, mas aquele que não creísse nessas palavras também seria condenado. Essas palavras, elas vão nos trazer uma firmeza para poder andar em terrenos perigosos. E nós estamos vivendo e andando em terrenos perigosos. Amém? A Bíblia vem nos dizer, meus queridos irmãos, lá no livro de Tiago, no capítulo 3, no capítulo 4, no verso 3, assim, ó: pedem, mas não recebe porque pede com más intenção, com o fim de gastar nos seus prazeres. Muitas das vezes Jesus quer te dar algo, Jesus quer responder às suas orações, mas a forma como você posicionou o foco da oração, você não recebe. Porque Jesus, antes de você ter a resposta, Ele já sabia do resultado. E quando nós colocamos o foco em pedir para poder fazer a obra, ajudar o próximo, você está pedindo de acordo com a vontade de Deus. E Ele diz: se você pedir tudo o que pedir, diz que sabendo que Ele te ouve, em tudo o que pedir você receberá, segundo a vontade dEle. A intenção não é para você crescer, não é para você, como se diz, sair por aí achando que você é o tal. O tal não é você, o tal de tudo é Jesus, que vai vir para poder arrebatar a sua igreja e vai nos julgar naquele grandioso dia.
A Bíblia diz que os livros das boas obras e das más obras serão abertos naquele dia. Amém? Como que você vai estar naquele dia? O que vai estar escrito ao seu respeito neste livro? O que você fez? O que você está fazendo para Jesus? E isso que você faz, cada coisinha vai estar registrado em um livro. Verdade. E a Bíblia fala que ali vai abrir os livros das boas obras e os livros das más obras. Meus queridos irmãos, Jesus ele designou vários discípulos para ir e fazer aquele trabalho que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que ele deu poder e autoridade aos seus discípulos para continuar aquele trabalho. E os discípulos foram 72 discípulos. E quando eles voltou felizes, regozijando. E Jesus olhando para eles: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Agora o nome está escrito no livro da vida por causa de quê? Não são por causa das boas obras? Ou o nome vai estar lá escrito por causa das más obras? Não. O livro das más obras, ele está separado das boas obras. Aquilo que você tem feito naquele dia vai ser relatado publicamente diante de todos. Verdade, meu Deus, é forte. Imagine a sua vida sendo contada diante de todos. Mas Jesus ele diz assim, se você arrepende dos maus caminhos e confessa os seus pecados, Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Então aquilo que você praticou é apagado e é jogado no mar do esquecimento. Então ali começa uma nova história. Então essa nova história tem que começar com justiça, tem que começar com amor, tem que começar praticando as boas obras. 90% da pregação de Jesus é praticar as obras, é te alertando do caminho ruim e te aprumando no caminho certo. Amém? Louvado e agradecido seja o precioso nome do Senhor Jesus. A Bíblia também vem nos dizer, meus irmãos, lá no livro de João, 1 João, no capítulo 5, no verso 14, ele diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, ele nos ouve. De acordo com a vontade de quem? Dele. E se é de acordo com a vontade dele, ele faz o quê? Senhor, eu estou doente, me cura, que eu vou fazer a sua obra. Senhor, eu estou sendo atribulado, me liberte para me fazer, ajudar o necessitado. É uma coisa a troco da outra. Você pede de acordo com ele e ele faz porque está de acordo com a sua vontade. Mas Senhor, me cura. Sim, eu vou curar ela, mas nunca mais vou ver ela na igreja. Eu vou libertar ele, mas acabou. Havia 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a quem? A Jesus. Apenas um leproso, havia 10, todos os 10 foi curado, mas apenas um voltou. E ele disse ao homem ex-leproso: onde estão os outros? Onde estão? Mas os outros foram embora, e só um percebeu o milagre, só um percebeu a graça de Deus, só um reconheceu que Jesus era o Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, se pedimos de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Ele nos ouve em tudo que pedimos dele, recebemos. Glória a Deus. Agora,
Qual é a vontade de Deus? Que você pratique o bem, que você pratique a justiça, que você pratique a graça de Deus, que você pratique a misericórdia, que você pratique a bondade, que você pratique a amabilidade, que você pratique a obediência, que você pratique tudo aquilo que é justo. Praticando tais obras, em tudo que você pedir dele, que você recebe. E ele continua dizendo, ó, no verso 16: se alguém vir o seu irmão pecar, cometer um pecado que não leva à morte, preste atenção nisso aqui, ó. Se você ver o seu irmão pecar, e esse pecado não leva ele à morte, ele está dizendo assim, ó, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Amém? Agora ele diz, ó, há pecado que leva à morte. E ele diz, ó, não estou dizendo que se deve orar por este. Vê? Estas são as palavras de Jesus. Ele diz, há pecado que é para a morte. Mas há pecado que não é para a morte. O pecado que não é para a morte, orarás e Deus dará vida. Mas o pecado que é para a morte, você pode fazer o que for, não há resultado, porque aquele pecado ali gerou uma morte. Por esta razão, irmãos, enquanto temos saúde, enquanto temos vida aqui nesta terra, cuide para que nos livros das boas obras esteja escrito coisas boas de você. Isso será louvável naquele grandioso dia. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Aquele que é nascido de Deus não consegue pecar. Eu tenho uma vez que eu ainda estava até comentando com o irmão Marco acerca disso. Nem por pecar mais nós presta. Porque quando nós erramos em algum sentido, é uma vergonha terrível. A gente se sente avergonhado, amedrontado de Deus, com medo de cair, não sei. Então, quando você recebe o Espírito Santo da graça, você fica ansioso para poder andar nos caminhos de Deus, e você fica temoroso de cometer pecado. Você pensa duas vezes antes de praticar um ato. Aquele que é nascido de Deus, aleluia, não peca, não é verdade? Aquele que nasceu de Deus, a si mesmo se protege, e o maligno não lhe toca. Olha que lindo isso. Louvado seja Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos idólatras, guarda dessas coisas mundanas, tudo aquilo que te leva à adoração, um celular, você fica o dia todo adorando um celular, tudo aquilo que te leva a observar muito uma coisa, isso se torna um ídolo em você. Isso se torna um ídolo. Isso aqui há muito tempo tem se tornado um ídolo para mim. Às vezes eu deixo de ler a Bíblia para ficar mexendo no celular. Então isso acaba se tornando um ídolo. E ele está dizendo, filhinho, livra-se dos ídolos. Nós temos que ter nosso ídolo, Jesus. Nós temos que ter um foco, Jesus. E onde nós encontramos Jesus? Na palavra. 24 horas com a palavra na mão, no seu coração. E ele está dizendo que o maligno não lhe tocará. Amém?
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia continua nos dizendo no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 4. Aleluia. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Só ser amigo do mundo. Quando você ama o mundo, Tiago está dizendo para mim e para você, você está se tornando inimigo de Deus. E os inimigos de Deus são o quê? Destruídos. É a palavra, meus irmãos. Não estou falando nada distorcendo. Ele diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Por isso que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele tem nos dito: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Qual é a vontade de Deus? Que todos obedecem a palavra. É o que eu tenho dito no começo. Eu não trouxe essa palavra com a intenção de ferir o seu coração, com a intenção de te machucar. Mas a intenção da palavra é te alertar do perigo futuro e vindouro. A intenção da palavra é te alertar do fogo eterno e do tormento eterno que vai nos levar a uma perdição eterna, o qual a Bíblia nos diz tantas vezes por intermédio de Jesus. E ele nos diz: se a tua mão direita o faz pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ir para o inferno tendo as duas mãos, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Vê? O bicho não morre. Quem são esses bichos? Eles eram conhecidos como anjos de luz. Se rebelaram contra Deus por causa do orgulho, porque queria ser mais do que Deus, queria ser melhor do que Deus, e foi transformado em Satanás. Foi transformado num bicho. Jesus disse: onde o bicho não morre, onde está lá os filhos das trevas, enganando as multidões. E não pensem vocês que ele não tem acesso aqui, ali e cá, não, que ele tem, tá? Um dia os anjos de Deus foram de encontro, com Deus lá, e então Satanás também estava junto. E Deus disse a Satanás: de onde vens? Vem por aí de perambular pela terra. Ele disse: reparaste meu servo Jó? Mas claro que Satanás estava reparando também, Mas esta, irmão, é a palavra que vai te alertar dos problemas do futuro. Quanto mais que você anda na santidade, quanto mais que você anda na humilhação, quanto mais que você se humilha nos propósitos e nos caminhos de Deus, mais Deus te exalta, mais Deus te levanta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém aqui quer ser inimigo de Deus, não, né? Então, abandona os prazeres do mundo, porque quando você começa a amar, o que é os prazeres do mundo? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Prazeres. O que tem no mundo de prazeroso? Viçar a mulher do próximo, desejar as mulheres, masturbação, fornicação, prazeres imorais, olhar uma coisa do seu irmão e desejar no seu coração coisa que você não pode fazer isso, querer alguma coisa que não é sua, e etc, e muitas outras coisas. Isso tudo são prazeres do mundo. Bebida é um prazer do mundo, drogas são bebidas, são prazeres desse mundo.
A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho que leva o homem à devassidão, embriagueis com o Espírito Santo e poder. Você acha que o Espírito Santo não embriaga, não? Quantas vezes eu caí embriagado com o Espírito Santo, cheio da unção de Deus? Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. E você fica mais bêbado do que a bebida mesmo. Só que é uma bebida que não te dá ressaca. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia continua dizendo no verso 5: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Aleluia. O Espírito tem o que de você? Fortes ciúmes. Nós vamos ver uma referência bíblica lá no livro de Cânticos, no capítulo 8, no verso 6. Ele diz assim, ó: ponha-me como um selo sobre o seu coração, não entristeceis o Espírito Santo que tem te selado para o dia da redenção. E aqui no livro de Cânticos, muito longe de quando Tiago pregou esta palavra, diz assim, ó: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aleluia. Esse é o amor que o Espírito Santo tem por você. A Bíblia diz que Ele ora por você tanto, Ele intercede por você tanto com gemidos inexprimíveis, para que você não venha perecer e perder a salvação. Cada pessoa que perece é uma tristeza, é um sofrimento, é uma angústia, mas cada pessoa que se salva é uma alegria e uma festa no céu. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz também lá no livro de Naus, no capítulo 1, no verso 2: o Senhor é o Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Aí a pessoa lê uma passagem dessa aqui e fala: meu inimigo é fulano, ciclano e bertano. Aí eu digo: você tem que ler mais ainda a Bíblia. Seu inimigo não é fulano, ciclano e nem bertano. O seu inimigo não é o médico que deu o remédio para você e não está surgindo efeito, e você está bravo com o médico. A Bíblia fala que o seu inimigo não é carne e nem sangue, é principados e potestades, espíritos tenebrosos desse mundo das trevas, nas regiões celestiais. É onde é que a luta é travada. Amém? Louvado seja Deus. Então, se sabemos disso, então nós não vamos contra-atacar o nosso irmão que é feito a nossa imagem e semelhança. Nós vamos contra-atacar aquilo que está usando aquela pessoa no oculto, aquilo que está usando aquela pessoa no escondido. Ah, pastor, mas agora tudo é demônio. Espera aí, Pedro estava ali, mas Jesus. E então Jesus disse: olha, Pedro, eu haverei de sofrer, haverei de padecer, haverei de morrer, depois vou ressuscitar, e ao terceiro dia estarei. E Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma eu deixarei que isso aconteça com o Senhor, não vou deixar que nada disso aconteça. E então Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você conhece das coisas desse mundo, mas não sabe das coisas celestiais. Peraí, Pedro falou uma coisa boa a Jesus, e Jesus chama Pedro de Satanás? Porque Jesus olhou com os olhos da fé e viu um demônio falando na boca dele. Como pode alguém querer fazer que as escrituras não se cumpram? Só pode ser um demônio que está ali.
Mas nem Pedro percebeu que o demônio estava falando na boca dele. Nem Pedro caiu a ficha. Mas Jesus, conhecendo, sabia. Ou também, Jesus contando a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te pegar, mas eu intercedi e orei por você. Mas Satanás pediu para pelear. Mas Jesus, como intercessor, como amigo, como pai, como instrutor, ele intercedeu para Pedro. E depois Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra você edificará a minha igreja. Pedro, até naquela ocasião, ainda não estava apto para continuar aquele ministério. Mas a partir do momento que ele foi testado para ser aprovado, ele se tornou apto para aquela obra. Amém? E assim também é nós. Como nós devemos estar diante de Deus, apto para a obra genuína de Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Vamos adorar o Senhor agora. Nós temos que estar na prontidão e cada dia mais vencendo com Cristo, não sozinho, com Cristo, as aprovações para ser apto para os dias vindouros. Amém? Louvado seja Deus. Ouça esse louvor com o coração. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde estás que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos o Senhor Espírito Santo. Onde estás, a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamava, e as crianças que cantavam, elas também foram orar em Sião. Onde está